Oi gente, me chamo Carolina Açucena, eu sou estudante de Engenharia Civil, estou no segundo período e sou monitora de Cálculo 1. Agora nós vamos resolver alguns limites trigonométricos indeterminados. Por que indeterminado? Vou explicar agora. Aqui nós temos o limite de tangente de x sobre x. Aqui quando nós substituímos o x por zero, aqui vai dar uma indeterminação, porque não pode ter o número zero no denominador. Então nós temos que resolver eles. E aqui da mesma forma, porque o seno de zero, quando o x tende a zero, né? O seno de zero, aqui como vocês podem ver, é zero. Então também não pode ser. Agora nós vamos resolver primeiro esse de cima e depois vou explicar como faz o de baixo. Esse de cima aqui, o que a gente pode fazer? Nós podemos utilizar uma identidade trigonométrica aqui nesse tangente de x. Vou escrever aqui para ficar melhor. Tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Ou seja, seno de x sobre o cosseno de x. Isso tudo sobre o x. Aqui nós temos uma divisão de fração, não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui nós temos um 1 invisível aqui embaixo. Então, uma divisão de fração, a gente repete o primeiro e divide pelo inverso da segunda. Ficando seno de x sobre o cosseno de x, isso multiplicado pelo inverso disso aqui, ficando 1 sobre x. Que é igual ao limite de x tendendo a zero. Aqui nós vamos fazer um macete para encontrar o limite fundamental. A gente pode trocar esses denominadores que não vai alterar o resultado, porque é multiplicação. Aqui fica seno de x sobre o x vezes 1 sobre o cosseno de x. Aqui é a mesma coisa do que isso, só reescrevi de uma forma diferente. Como vocês estão vendo aqui, o limite fundamental, eu acabei de encontrar ele, e ele vale 1. Seno de x sobre x é o limite fundamental. Isso aqui é igual a 1. Então, 1 vezes 1 sobre cosseno de x. Veja que o x, ele tende a zero. O cosseno de zero, ele também é 1. Então, fica 1 sobre 1. Isso aqui dá 1, né? Pronto, esse aqui é o primeiro exemplo. O segundo exemplo eu vou fazer agora para vocês. O segundo exemplo é o limite de 5x sobre o seno de x, quando x tende a zero. Como eu mostrei para vocês, o limite fundamental é seno de x sobre x. Aqui é como se tivesse o oposto, o inverso, como vocês estão vendo aqui. A gente pode reescrever isso de outra forma para tentar encontrar o limite fundamental. O que a gente pode fazer? A gente poderia dividir em cima e embaixo por x. Se a gente dividir 5x por x e seno de x por x, aqui a gente encontrou o limite fundamental, da mesma forma que também vale 1. E aqui, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor como vai ficar essa divisão. 2x dividido por 2, a gente pode cortar o 2 com 2, porque em cima está multiplicando e embaixo está dividindo, aqui da mesma forma. Sendo que aqui a gente corta o x, ficando só o 5. Sempre lembrar de acompanhar o limite aqui, tá? Antes de trocar as variáveis. Agora, como a gente já vai trocar, em cima fica 5 e embaixo é o limite fundamental, que fica 1. Qualquer número sobre 1 é o número mesmo, ou seja, aqui vai dar 5. O limite de 5x sobre o seno de x vai dar 5.